95,7. O blog do Paulinho apresenta programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os assuntos mais relevantes da semana. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. O primeiro de terça-feira, primeiro dos muitos que ainda virão. Você que está no carro agora, hein? Você que está no trânsito, não mude de estação. Esta é uma nova opção para você que pega o carro no horário de pico. Você vai ouvir aqui entrevistas sempre relevantes, assuntos bem interessantes. Bom, no último sábado, que foi o sábado que nós entrevistamos a Tânia Nigri, é autora do livro União Estável. Ela deixou aqui um dos exemplares para que fosse sorteado entre os ouvintes da rádio. E temos uma ganhadora, Fernando Pereira. Muito boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Rapaz, será que o Marcelo confundiu a data do programa? Cadê o Marcelo Santos, Paulinho? Será que ele pensou que o programa é de sábado e não veio hoje? Pois é. Bom, Marcelo Santos, a gente falou no programa passado que ele teria problema para escapar da casa de repouso. Ele deve estar tentando lá com a Tereza sair pela janela. Pode ser que ele chegue ainda, nós estamos aqui no aguardo. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dizer que quem ganhou o exemplar do livro União Estável foi Vanessa Zillet. Vanessa Zillet de Guarulhos. Parabéns a Vanessa, parabéns, ela receberá o prêmio exemplar na residência dela, enviado, autografado pela Tânia Nigri. Bom, Fernandão, quem está aqui com a gente é o Péricles Gomes, enófilo, membro desde 2003 de uma das mais antigas e importantes irmandades de vinhos franceses. Eu não vou me atrever aqui a dizer o nome dela em francês, mas ele vai dizer pra gente. Muito boa noite! Boa noite, obrigado pelo convite. Falar de vinho é sempre um prazer e estou aqui à disposição de vocês. Qual que é o nome da irmandade? Commanderie do Bom Tempo. É uma confraria, na verdade, uma confraria, uma das mais antigas confrarias da França. E o francês, ao contrário, a gente chama de irmandade, mas é, na verdade, uma confraria que é muito bom fazer parte. Que legal. Lá vocês discutem assuntos, evidentemente, ligados ao tema, né, ao vinho. E tem reuniões frequentes? Tem. A confraria funciona em Bordeaux. Tem confrades que são franceses e tem alguns confrades pelo mundo afora aí. Uma vez por ano, duas, a gente se reúne e é uma grande festa, a gente bebe muito vinho, conversa muito sobre o assunto e é um negócio muito interessante de fazer parte. Que maravilha. Bom, não é difícil gostar de vinho, né? Ainda mais com tantas alternativas nos mais variados países. Mas ser um enófilo de respeito requer muito estudo, claro, e um paladar apurado. Como você entrou nessa vida? Eu comecei a trabalhar com vinho já há 32 anos, em 1988. E 32 anos de trabalho, você tem que, no final, ter algum conhecimento, né, para poder passar para os clientes, para as pessoas, e beber muito vinho nesse tempo. Legal. Fernando Pereira. Boa noite. A pergunta que eu faço é, o que é um sommelier? Sommelier é o profissional que serve o vinho, que prepara o vinho, serviço nos restaurantes, é um profissional especializado em vinhos e outras bebidas também. Certo. Existe mesmo essa diferença na questão do copo do vinho? Tem um copo mais largo, tem um copo que é um pouquinho mais fechado, tem um que é bem grande, bem robusto. Qual é a diferença de sabor nos vinhos e para que serve cada copo? Tem diferença de utilização para vinhos distintos? Tem. O importante é você ter uma boa taça, melhora muito a bebida, eu acho.
Mas com o passar do tempo eles foram desenvolvendo taças, desenhos diferentes para atender aos detalhes das uvas, do tipo de vinho, da origem do vinho. Então parece uma coisa meio assim, não tão importante, mas é muito importante o modelo da taça. E como que você classificaria assim as taças? Para que serve a que é maior, a que é menor, a que é média? Tem taças para vinhos da Borgonha, elas são desenhadas com um formato grande embaixo e que fecha um pouquinho em cima, para que na hora que você vá fazer o movimento do vinho, para você sentir o nariz, as nuances do vinho. Aquele movimento que todo mundo faz, as pessoas que gostam de vinho, circular e depois dar uma cheiradinha no vinho, dar uma provadinha, isso daí é um ritual ou é algo realmente que faz diferença quando você vai escolher o vinho? Movimentar o vinho, é muito bom movimentar o vinho na taça para você perceber, para ele liberar os aromas, para os aromas se movimentarem e você ter acesso aos aromas que você vai encontrar. Muito interessante no aroma que os aromas estão ligados à sua infância. Muitas vezes eu posso perceber uma coisa no vinho e você não, ou o contrário. Na verdade são semelhanças. Tá. Quando você percebe alguma coisa no vinho, é uma semelhança que você percebe num determinado vinho, que você, da sua memória, liga ao seu passado e você vai sentir. Eu, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que é do Ceará, é meu amigo, Francisco, e às vezes a gente está bebendo um vinho junto profissionalmente para poder analisar aquele vinho, e muito difícil de eu perceber os aromas que ele percebe no vinho, porque ele foi criado no Ceará, onde tem cupuaçu, onde tem as frutas lá do Nordeste. Na verdade, não é que aquele vinho tenha, é uma semelhança de aromas que te liga à sua infância. Interessante. E decantar o vinho, qual a importância disso? Decantar o vinho é muito importante para que o oxigênio trabalhe mais rápido e que você, na hora que vá servir, o vinho já tem uma evolução para te entregar o prazer que você espera encontrar naquela taça. Fernando. Pérez, muito se fala assim em relação ao vinho, né? Que quanto mais velho, melhor. Mas nem sempre é assim, né? Que o vinho ele tem uma durabilidade. Quanto tempo dura um bom vinho? Então eu vou aproveitar a oportunidade para tentar explicar o vinho é um produto agrícola. Então eu vou tentar dar um exemplo aqui e ver se as pessoas conseguem. Você, um enólogo, que é a pessoa que faz o vinho, ele tem 4 hectares de terra. Ele vai plantar 7.000 plantas em cada hectare. E vai fazer 4 vinhos diferentes com 4 uvas, as mesmas uvas plantadas. Quando nasce a uvinha, ele vai lá num dos hectares e corta metade. No outro ele corta 2/3. No outro ele corta 90%. E no primeiro hectare ele deixa a planta toda. É muito fácil de a gente entender que aquela uva que ele foi lá e cortou quase tudo, vai ser uma uva melhor do que a uva que ele deixou tudo. Por quê? Porque tudo que a planta tirar do solo, uma raiz tem de 6 a 20 metros de profundidade, tudo que ela buscar de micronutrientes, ela vai dividir com menos cachos que do outro vinho. Interessante. Então, naquele hectare lá que ele deixou 50 cachos como exemplo, ele vai fazer 50 garrafas por planta, 50 quilos, 50 garrafas. Esse vinho vai chegar no mercado o vinho mais barato possível. Ele é muito importante porque é ele que vai financiar todos aqueles outros projetos que ele tem de produção menores, que vai passar por barrica. Então, quanto mais ele poda, mais estrutura ele dá para a uva e um melhor vinho ele vai fazer. Um vinho que vai ter estrutura para ir para uma barrica. Esses vinhos são os vinhos que vão envelhecer e que vão se tornar melhor, vão ter um pico de... e depois vai chegar num nível de qualidade que para o consumo com mais tempos. Então aquela questão assim do que o vinho ele perde muito da qualidade. Existe vinho, segundo matérias assim que eu acompanhei bastante assim na TV, internet, que o pessoal comenta que existe tipo de vinho assim que com o tempo ele perde aquela questão da qualidade. Então isso na verdade não bate com
Tem Passa vinho, informação, tem né? vinho que é feito para envelhecimento. Certo. Esse vinho que eu te falei, que produz 50 garrafas por planta, ele é feito para ser feito, engarrafado e bebido. Certo. Se você envelhecer ele, não tem motivo, ele não vai melhorar com o tempo, porque ele não foi feito para isso, foi feito para ser consumido. Produção rápida, né? Esse que tem ele vai ser fermentado no ácido inoxidável ou no cimento, Certo. dali ele vai para a garrafa e vai para o mercado. Então, agora em 2020, por exemplo, nós estamos tomando esse vinho que foi produzido na Europa no final de 2019. Estamos Foi bebendo destinado para uma agora. finalidade, né? Entendi. Aí aquele que ele podou, que ele fez, ele vai ter uma estrutura, ele vai fazer, ele vai botar na barrica, ele vai envelhecer 12 meses, 18 meses da barrica, ele vai tendo uma estrutura e vai subindo o preço. Certo. Então porque tem investimento e tem produção Sim. menor. Aquela maneira de fazer vinho que a gente via nos filmes mais antigos, da pessoa ficar pisando na uva, existe isso ainda? Existe, em Portugal existe isso, é muito interessante, bons vinhos com pisa. Que legal. No Douro, principalmente, tem muito. E qual a diferença, para a pessoa que não conhece muito assim do assunto, entre o vinho tradicional e o vinho português, o vinho do Porto? Eu sei que tem uma diferença de concentração de alcoólico e tal, mas tem outras diferenças, evidentemente. Mas quais são as principais diferenças? Um vinho de mesa é um vinho fermentado Uhum. e que depois vai ser engarrafado e vai ao consumo. O vinho do Porto, o início dele é a mesma coisa, no final eles adicionam aguardente vínica Tá. para ele ter mais álcool, ele se torna um vinho fortificado. Por que isso existe? Lá atrás eles transportavam o vinho de Portugal para a Inglaterra e o vinho estragava no meio do caminho. E a turma descobriu que colocando álcool ele chegava bem na Inglaterra. Daí que Então a criação do vinho do Porto foi quase por acaso. quase por acaso. Que legal, que interessante, né? Bom saber detalhe assim da história, né? Ô, Périx, uma pergunta em relação à questão do vinho, né? Existem tipos de vinhos assim que ele é destinado para um tipo de alimentação, por exemplo. A pessoa vai comer um filé de frango, ela vai comer um outro tipo de alimentação, tem que ter um outro tipo de vinho, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso daí, né? Então, a harmonização é um capítulo à parte. Aí entra o sommelier, que é o profissional, que quanto mais estudioso, mais ele vai te ajudar nisso. Eu gosto muito desse assunto, né? E vinhos encorpados, tintos, que na América do Sul, os vinhos da Argentina, são muito indicados com carne. Ele é forte, encorpado e é muito bom para contrapor a gordura que tem na carne. Você vai comer um prato italiano com tomate, com acidez, o vinho italiano tem mais acidez que os outros vinhos, é muito bom também. A harmonização é um capítulo bem interessante no mundo do vinho. Até aquela questão assim, vai comer aquela feijoada, aquela comida pesada, aí você tem que ter um outro tipo de vinho assim, nesse sentido, né? A Parece que feijoada ajuda a eliminar, difícil. né? Na minha maneira de ver, o único vinho que a gente vai colocar na feijoada é um espumante com acidez bem alta. Nem combina, né? Mas a feijoada é difícil. Difícil, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente faz isso, claro, nas casas, que você vai e leva uma pessoa pra bater um papo na sua casa, abre um vinho, mas nem sempre o camarada consome o vinho até o final. E o que ele faz com esse vinho? Ele joga fora, ele põe na geladeira, fica bom para tomar no outro dia, não fica? Qual é a dica que você dá para pessoa que tem esse tipo de comportamento? A grande maioria dos vinhos, você pode abrir uma garrafa hoje, bebê-la hoje e amanhã, talvez depois de amanhã. Uhum. Passou disso, o oxigênio vai Estragando, né? vai oxidar, ele vai virar um vinagre. Existem alguns equipamentos no mercado, do mais simples, que é um Vacovan, que quando você acaba, você coloca a cápsula e tira o ar do vinho, você pode prolongar aquilo mais 2 dias. E tem o Coravan, que é um equipamento super legal, que você introduz uma agulha na rolha, você tira o vinho sem abrir o vinho. Esse você pode tirar uma taça, guardar legal. o vinho na adega, fica lá mais 6 meses, aguardando você ter a vontade de tomar a segunda taça. Interessante. Bom, o vinho você tem que guardar ele deitado, é a melhor solução? Para que a rolha fique úmida, inchada e não entre oxigênio, que pode estragar o seu vinho. Tá, e qual é a temperatura ideal para cada tipo de vinho?
É muito complicado isso aí, porque vamos falar de um modo geral. Para você guardar um vinho para ele para o envelhecimento, você guardar 18 graus, você está na temperatura média da maioria dos países que produzem vinho. Tá. Ô Pérez, em relação ao vinho, é interessante que tem pessoas assim que elas tomam um outro tipo de vinho assim, vou supor assim, aquele vinho suave, aquele vinho um pouco mais fraco, vamos dizer assim, que ela não tem aquele hábito, né? Qual o melhor vinho assim para a pessoa começar a tomar desses vinhos assim mais que em relação aos de fora, os importados assim, qual o melhor que você indicaria para as pessoas nesse sentido? Rapaz, o início de todo mundo é ir com um vinho um pouquinho mais doce mesmo. Então, quase todo mundo que começou a beber vinho começou com vinhos mais doces, aí vai descobrindo, vai lendo, apurando vai o paladar, conversando, e vai chegando aonde que ela quer. Ó, certa vez eu escutei de um rapaz que se dizia muito conhecedor de vinho, a seguinte frase: para não errar na escolha, você fica entre vinhos franceses ou italianos, dependendo da ocasião e dependendo do acompanhamento. Fuja dos vinhos brasileiros. São ruins. Só fala bem quem é pago para elogiar. Você concorda com essa colocação? Não concordo de maneira alguma. Acho que você tem, quando vai beber um vinho francês de uma região específica, é muito mais complexo que isso. Uhum. Você vai à procura de um determinado... Quando você vai beber um vinho brasileiro, você vai procurar a identidade dos vinhos brasileiros. Tá. Isso é tão... O mercado brasileiro hoje, 51%, 50% do vinho vendido no Brasil é do Chile. 17% é do Portugal e 17% da Argentina. Então, só do Chile e da Argentina nós temos 67%. Mas o vinho fabricado no Brasil é um bom vinho? Tem bons vinhos, igual todo lugar do mundo, tem bons, médios. Mas equiparado aos melhores vinhos europeus? Não, nós não temos a tradição que o europeu tem Tá. para fazer vinho. Nós estamos num trecho do caminho que podemos chegar. Em contrapartida, o nosso espumante está entre os melhores espumantes do mundo. Inclusive ganha prêmio, tudo, muito né? bom, o espumante brasileiro é muito bom. Se você fosse ranquear, ao seu gosto, os países produtores de vinho, quais seriam os mais bem classificados de acordo com a qualidade do produto e os que comercialmente, independentemente da qualidade, conseguem se vender bem? O meu gosto é vinho do velho mundo. Eu gosto de beber vinho. Quando não profissionalmente, eu bebo vinho do velho mundo, da França, da Itália, de Portugal, da Espanha, da Áustria, da Alemanha. Mas isso é um porquê disso? Porque tem 30 anos bebendo vinho. Sim. Né? Tecnicamente, o Chile e a Argentina são os melhores lugares para se produzir vinho, porque eles plantaram vinho no deserto, colocam o tanto de água que precisa de colocar, controlam tudo. Uhum. Então, o vinho não é um produto para ser tecnicamente correto, mas para o consumidor de um modo geral, isso é muito bom. Qual é o melhor solo para você poder plantar, para poder conseguir ter uma boa safra de vinho? Não tem muitos lugares do mundo que produzem grandes vinhos. Uhum. O melhor solo para uma Pinot Noir, para uma Chardonnay, é a Borgonha, na França. Tá. O melhor solo que todo mundo tenta fazer algo que tem aquela identidade. Um enólogo planta Cabernet Sauvignon nos Estados Unidos, no Chile ou na Argentina, o que ele quer parecer, ele quer que o vinho dele tenha uma ligação com o Cabernet Sauvignon de Pauillac, Bordeaux. E a Toscana? A Toscana também produz grandes vinhos. Tem vinhos realmente interessantes. Eu gosto muito de vinho da Toscana. Eu sempre que posso, eu acho encorpado, acho gostoso, acho muito bom. Fernando Pereira. Em relação à questão do aroma que você mencionou anteriormente, né? Qual a diferença que há entre eles na questão do aroma, o primário, o secundário e o terciário? Qual a diferença que há entre eles? Isso aí é de acordo com a idade do vinho. Você vai provar um vinho jovem, os aromas primários são frutas, são um pouco da barrica. O vinho que já tem uma determinada idade, você vai sentir outros aromas. E o vinho que está bem velho, são outros, é outra coisa. Você não vai entrar, vou tomar um vinho de 1900 e um grande safra, 82 em Bordeaux.
Você não vai achar fruta nele, porque a fruta já ficou para trás há muito tempo. Bom, nos bastidores, o nosso convidado revelou que é torcedor do Galo Mineiro. Aliás, conhece bastante de futebol. Contou histórias bem interessantes. Inclusive, ele teve presente no estádio, época do Reinaldo e tal. Vamos imaginar agora que o Galo acaba de ser campeão mundial de clubes. Em cima do Barcelona, uma vitória épica. Comece tudo, hein? Isso. Que vinho você abriria para comemorar? Essa é difícil, hein? Um Pinot Noir de uma região da Borgonha, um Vosne Romanée, um GB Chambertin, um bom vinho de um produtor espetacular da Borgonha, e estava tudo bom. Ah, que legal. Bom, entre os vinhos mais caros, qual é o que lhe agrada mais? E entre os mais acessíveis também, aqueles que você encontra no mercado, que o pessoal tem mais acesso, porque existem alguns bons vinhos também que não são tão caros. Não, lógico que existe. A qualidade não custa Isso. o preço dos vinhos caríssimos. A tradição parece que é o custa mais, né? É o mercado. Se tem menos garrafas para vender? Para vender e mais gente para comprar, aquele vinho é caro. Vou citar um caso aí de um vinho do Petrus. Uhum. É um vinho caro do Pomerol. Pomerol é uma região em Bordeaux que tem 500 hectares de terra, centenas de produtores, a média lá acho que é menos de 2 ou 3 hectares por produtor. E o Petrus é a referência, custa caríssimo. Mas se para tomar um Pomerol tem que gastar o preço de uma garrafa de Petrus, coitado de todos os mortais, né? É verdade. Existem muitos produtores no Pomerol que produzem vinhos do mesmo nível, que já venceram o Petrus em degustações às cegas, e conta-se que o Petrus ficou muito caro, porque lá atrás era o vinho do presidente Kennedy. Tá. E o americano, que bem sucedido, comprava Petrus. Isso encareceu muito o preço do vinho. Então ele ficou um vinho de exceção na região do Pomerol. E degustação à cega, esse assunto é interessante. Por vezes tem surpresas, entendeu? Você já viu alguma surpresa que você falou, não é possível que esse vinho que é tão bom ou tão conhecido perdeu para outro vinho que ninguém ouviu falar? Muitas vezes. Você mesmo já participou? Muitas vezes. Isso é frequente, né? Bem interessante. Fernando. Em relação aos vinhos brasileiros, aqui na América do Sul tem vinhos bons também, como você falou assim, tem no Uruguai, tem vinhos ótimos também. Eu gosto muito dos vinhos uruguaios. Na América do Sul, qual o seu favorito assim, entre Argentina, Chile, dos que você tomou assim? Qual que você eu acho que o Uruguai é o país que tem tudo para fazer grandes vinhos, falta a imagem país. O Chile e a Argentina já construíram a imagem deles, o Uruguai está no meio do caminho ainda. Mas eu acho que o Uruguai é o país que vai usar menos irrigação. Acho que o futuro da América do Sul é o Uruguai. Você vê assim uma estrutura melhor, inclusive em clima, em tudo, né? Porque, igual eu te falei, não vai irrigar o vinho, isso para mim já é um detalhe muito importante. Bom, vai representar o ciclo daquele ano muito melhor do que um vinho plantado no deserto, que você interfere completamente em tudo. É isso aí. Bom, o programa Inacreditável vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta, hein? Programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os assuntos mais relevantes da semana. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Estamos de volta aqui no programa Inacreditável. E olha quem chegou no estúdio. Eu falei que ele tava com uma Tereza descendo pela janelinha lá da casa de repouso e ele conseguiu escapar. Marcelo Santos, muito boa noite. Ô pessoal, boa noite, obrigado. Foi duro, viu? Mas prazer conhecer, ouvi falar muito do senhor. Os caras por causa do horário, entendeu? Não querem deixar a gente sair. Eu falei, eu sou forte, pô.
Né? Se o presidente não tá na rua aí com os negócios, o que é isso? Aí eu vim, ó, tamo junto aí. Aliás, os cientistas estão preocupadíssimos porque não sabem se o Covid-19 vai se recuperar e se ele se recuperar poderá voltar mais agressivo. Bom, estamos aqui com o Péricles Gomes, enófilo, que tá dando um show aqui na entrevista. E a primeira pergunta é de Marcelo Santos. Marcelo Santos já vai chegar trabalhando. Então, o senhor soube que o senhor entende muito de vinho, é um negócio importante, porque na minha época, lá no Porto, eu sou da idade, né? E não tinha negócio de vinho. Negócio de vinho não tinha muito, era considerado coisa de gente muito rica. Não era que nem nós da estiva, né? Mas com a idade a gente vai aprendendo, então o vinho dá um espírito. Eu queria saber do senhor o seguinte, talvez já perguntaram aqui, os vinhos que a gente encontra muito, tem vinho chileno, argentino e tal, né? Aí um amigo meu que está me ensinando a tomar vinho diz assim, você na dúvida nunca erra com chileno e coisa assim, que os argentinos dependem, os outros... Porque a pergunta é não só disso, é que quando você vai no restaurante no Brasil, quando você pega o vinho, e aí? Que é caro, né? É muito caro. Explica esse negócio do preço e dá para confiar quando vem do restaurante o vinho, diferente de quando você compra e toma? Como é que é esse negócio de ir no restaurante e tomar? Isso é o mercado. Mas primeiro vou te falar que o vinho argentino e o vinho chileno são 70% do mercado brasileiro, 67%. O chileno 50% e o argentino 17%. Então, cada 100 garrafas que se vende do Brasil, 67 são dos dois países vizinhos. Então, o brasileiro gosta de comprar vinho sul-americano e acho que o preço também é muito importante nisso aí. Mas o chileno, ele é mesmo o melhor da América Latina, que nem dizem, ou é só a fama? Não, o Chile e a Argentina estão no mesmo nível de qualidade, de produtores, de investimento. E a Argentina é muito maior do que o Chile no número de vinícolas, no número de pessoas trabalhando com vinho. Mas o vinho chileno também. Não, a dúvida é, o cara fala assim, ele fala assim, ô Marcelo, você vai você não conhece o vinho, tá lá no carteira, lá no cardápio e tal. Então ele falou, na dúvida, se você tiver que escolher entre Argentina, espanhol e tal, o chileno você nunca erra. Eu quero saber, isso é verdade? Que na média você não erra, entende? Não vai pegar um vinho ruim, ou é todo... No vinho chileno você vai encontrar vinho com preço mais em conta, com a qualidade que vai te entregar a qualidade que ele te propõe. É muito bom. O argentino também. No vinho europeu fica um pouquinho mais difícil, mas não é tão diferente isso não. Fernando Pereira. Pérez, o que é um vinho varietal? Um vinho de uma única uva. De uma única uva? Um Cabernet Sauvignon é um varietal de Cabernet Sauvignon. Mais concentrado? Não, o varietal é só a uva. Certo. Que define que ele é varietal. O francês, o bordalês, ele gosta de fazer a mistura das uvas. No Novo Mundo tem esse da uva ser varietal, o vinho ser varietal. Certo. Existe uma faculdade de sommelier ou alguma coisa parecida? Porque eu andei lendo que tem uma classificação nível A, nível B, nível C, não sei. Quais são os locais em que essas pessoas aprendem mais relevantes? Aqui em São Paulo, nós temos o prazer e o privilégio de ter a Associação Brasileira de Sommelier, comandada lá pelo Mário Teles, que é médico, pelo Arthur Azevedo, pelo Reizinho, pelo Gustavo. Eles têm cursos para amadores e para profissionais. Também temos a Wine Spirits, que é uma escola inglesa. Tá. Tem aqui É dessa que eu li. É dessa mesmo que eu li. Inclusive, ela tem nível 1, 2 e 3. Isso. E parece que vão fazer o nível 4 a partir do ano que vem no Brasil, que já é bem profissional. E existe diferença salarial? Por exemplo, o cara se informou nessa escola inglesa. Nível 3, 2, 1, agora o 4. Isso reflete no salário do sommelier? Reflete, porque você tem mais conhecimento, você Sim. vai ser uma pessoa melhor preparada do que está no início dos cursos, né? Tem brasileiro formado nessa... Tem um Master of Wine. Essa escola tem 70 anos. Tá.
Você faz o nível 1, 2, 3, 4. E quando você passa no nível 4, você tem direito de fazer o diploma de Master of Wine. Que tem, nesses 70 anos, tem 300 pessoas que tem. Tem um brasileiro atualmente, que é o Disseu Viana, que é radicado em Londres. É um senhor profissional. Ah, bem legal. Marcelo Santos. Então, o senhor tocou no outro tema. Eu, Marcelo Santos, até com 88 anos, já tive muito contato com muito médico mesmo. O senhor citou que a maioria dos sommelier é tudo médico. Por que senhor, por que acontece? Isso quer dizer... Não. O médico é um amante do vinho. Isso, então, mas muitos desses nomes que o senhor falou, o presidente e tal, são médicos. O senhor falou, são médicos, ligados ao vinho. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que dá pra, o pessoal fala que vinho é bom, isso quer dizer que o vinho pode ser bom para a saúde, os médicos, é uma questão de quantidade, como é que... Não, é uma questão de responsabilidade. Eu acho que o vinho é bom para a saúde. Certo. E eles... Desde que moderadamente, qualquer coisa exagero... É a quantidade, né? Se tomar um pouco, né? Ruim. Então, muito legal. Então eu posso tomar meu vinho, é questão de quantidade, né? Na sua idade, até uma tacinha vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Então, outra pergunta que eu não sei, eu cheguei atrasado, talvez já fizeram, deve ser... Todo mundo... A diferença de vinho branco e tinto, já perguntaram? Não, ótima pergunta. Então, eu quero... Famosa assim, por que um é branco, outro é tinto e por que um é verde? Os portugueses... Então, assim... Por que que a uva é que é branca, a uva que é escura? Isso todo mundo tem dúvida, não tem? Sim, sim. É exatamente isso. A uva tinta é escura, a branca é branca. O vinho verde, na verdade, é uma região. A uva do vinho verde é branca. Tá, então é a uva que é branca ou é porque o tinto tem a ver com a casca da uva? Não, o vinho, a uva branca... A casca é que dá cor ao vinho. A casca que fica na fermentação que dá cor ao vinho. Então se ele é escura é porque a uva é escura. A uva é escura. Então, legal, bom saber, né? O Marcelo, ele entrou no assunto agora da saúde. E quando você fala em saúde e o consumo de vinho, normalmente se relaciona ao coração. O vinho é muito bom para o coração, você toma uma tacinha, é bom. Você sabe de algum outro benefício que o vinho possa trazer, a não ser o coração? Seria melhor um médico falar. Eu ouço muito que o vinho é muito bom para a saúde, tomando uma taça, 2 taças por dia. Sim, sim. Mas eu prefiro que o médico fale. E os seus médicos, Marcelo? O que os seus médicos dizem sobre isso? É até bom o Marcelo estar aqui. Então, os médicos a gente passa com a idade e fala. Alguns se dividem, mas o pessoal médico do coração diz que algum dos vinhos tinto, que tem uns componentes diferentes, sei, de flavonoides, os nomes complicados aí, que alguns deles são bons e melhor que outros. Tem gente que diz que até o suco de uva puro feito, dá a mesma proteção que o vinho. Sim, eu já ouvi falar isso. Então não é que precisa ter o álcool do vinho, entendeu? O álcool é o prazer. O álcool está envolvido, que na verdade não é que os componentes que vêm da uva, por isso tem que ser o vinho bom, aquela história. O cara que toma como qualquer comida e bebida. Se o vinho é ruim, tá certo? Meio estragado. Agora, o suco de uva também. O suco de uva não de caixinha, quando ele é fresco de uva, que ele teria o mesmo efeito de proteção. Então o álcool é uma questão outra, né? E eles me falaram também que se tomar muito é ruim. Aí pode atacar o fígado, o pâncreas, um monte de coisa, como toda bebida. Então, é aquela história. Precisa, como o senhor falou aqui, pequena, moderada quantidade, né? O álcool precisa moderar. Como qualquer álcool, se tomar, vai sair dirigindo, não pode, né? Tem aquelas coisas, mas é isso que eles falaram, que depende do tipo de uva e da frescura. Frescura não, quer dizer, da frescura? Da frescura, né? Entendeu? Você tem quantos anos, doutor Marcelo? 88. Você bebe que vinho? Não, eu não sou doutor, eu sou Marcelo Santos. O doutor é os meus médicos. O que vinho eu tomo? Olha, eu tenho tomado o vinho tinto. Então o vinho faz bem para a saúde. Com 88 anos nessa saúde. Então, passeando, usando camisa de santo. Eu tomo assim, um pouquinho, assim, uma taça pequena, um vinho que não tem muito álcool, entendeu? De vez em quando é bom. Aí eu me sinto bem e não me altera muito, não. Agora, o branco também é bom, depende, né? Aliás, como é que essa história? Um tem que estar gelado, outro não. O pessoal fala essas coisas. O branco é gelado, o outro não é gelado. Qual a melhor temperatura para tomar o vinho? O tinto, 18 graus. O branco, de 9 a 12 graus. E os espumantes, o champanhe, 7 graus, 8 graus. A pergunta que eu faço assim, qual a diferença que tem do vinho floral para o frutado? É importante essas diferenças, assim, no sentido do sabor? Não é característica de cada uva, não é, né? Você pega um vinho branco que possa ser, que tem
característica floral, você vai perceber nos aromas aquela semelhança vai te ligar e você falar, esse vinho é muito floral. Né? Igual eu te falei, não necessariamente outras pessoas vão perceber. A grande maioria, sim. Certo. Ó, existem muitos eventos, claro, de vinhos pelo mundo afora, tem também no Brasil. Quais são os mais relevantes, assim, que o senhor conhece no exterior? E quais são os mais relevantes no Brasil? Mas é profissional isso? Isso. Na feira da Alemanha é muito boa. Tem uma feira em Bordeaux, que ela é um ano em Bordeaux, a Benexpo, outro ano ela é na Ásia, também é uma super feira de vinhos. Tá. E na Inglaterra também, em Londres, tem uma feira muito boa. Quando o camarada vai lançar um vinho, ele qual é a feira que ele fala? Tem que lançar naquela feira. Aquela feira é a feira que todo mundo vai querer ver o vinho. É um pequeno produtor, dificilmente ele vai a uma feira dessa, porque ele não tem volume para isso. Ou se faz parte do portfólio de alguma empresa, aí sim ele pode participar disso. As grandes empresas vão nessas feiras todas. Todas elas, né? Todas, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem uma feira aqui em São Paulo, a FISPAL, que eles aproveitam e fazem uma feira relacionada ao vinho, praticamente anexo à FISPAL. Há quantos anos o senhor trabalha com vinho? 32 anos. 32 anos? O senhor já foi nessas feiras? Todas elas. Todas elas? E o senhor é um revendedor de vinho tradicional já na cidade de São Paulo, a gente sabe. O senhor produz vinho também? Não. Não produz? Não produzo. Comercializo vinho. Ah, comercializa vinho. Seleciono e comercializo. Ah, tá. Marcelo Santos. Então, esse negócio de produzir e comercializar, porque eu andei lendo, né? Fui fazer hoje no Casa de Repouso lá, eu fiquei vendo os negócios aí. Parece que é um business assim meio grande, é muito dinheiro no mundo, né? Tá certo ou não? De vinho no mundo, nos países aí. Porque como é que essa história é tudo vinho natural ou eles trabalham com coisa química para mudar o gosto do vinho para o mercado? Por exemplo, tem muitos castelos, pessoal lá da Borgonha, da França tradicional, que é família, né? Então tem as uvas, tem o problema da terra, né? Que é diferente e tal. Mas o mercado pedindo, isso tende assim a fazer tudo parecido, gosto. Não acredito. Tem alguma coisa, algum processo químico de mexer com os para tornar, não? Não, na indústria é uma coisa. O vinho do pequeno produtor, o vinho autêntico, é um produto natural. Então, mas ele é a minoria do mercado? Assim, o grosso do mercado que é vendido nos Estados Unidos, tudo aí, é mais em grande escala e aí tem esse problema ou não? Marcelo, eu não sei te falar se eles mexem a interferência humana existe na maneira de fazer o vinho. Tá. Né, de cultivar, para produzir mais, para produzir menos. Então, aquela coisa que na minha época de pequeno tinha muito, a pessoa ficar com os pés, apertando os pés da uva. Eu falei para ele. Falou? Já mudou, sim, né? sim. Faz diferença, né? Não, em Portugal até hoje é muito tradicional, eles fazem vinho de Pisa. E é melhor? É muito. Tem uma tradição em cima do vinho de Pisa, tem bons vinhos de Pisa e tem bons vinhos de prensa normal. Como funciona hoje, então, já que é só em Portugal que o pessoal pisa na uva, que tipo de equipamento é utilizado, então, para poder mexer na uva agora? E qual é o processo todinho? Desde da feitura da uva até sair na garrafa e entrar na comercialização. Então, sendo o mais objetivo possível. Sim. O vinho, a uva é colhida, ela é selecionada, tá, prensada. Ela é prensada como? Numa prensa que você põe, a prensa se expande e vai prensar a uva. E depois ela vai para um tanque que pode ser de aço inoxidável, pode ser de concreto, pode ser de madeira. Qual a diferença? É o estilo e o sabor também? Não, é o que a pessoa pensa em fazer o vinho com a marca, com o nome dela. Tá. Pode ser em ânfora também, hoje estão voltando ao passado e usando ânforas. E depois de fermentado, com controle de temperaturas, ele pode ir para garrafas, né, naquele caso que eu falei, se é um vinho para ser consumido jovem, ele pode ir para uma barrica de concreto para ficar 6, 12, 18 meses,
E depois Aquela barrica de madeira. é a barrica de madeira. A barrica de madeira mesmo. Ah, de carvalho, Carvalho né? pode ser francês e pode ser americano, os mais usados, mas tem na Hungria, tem na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, esses países do curtinho de perto. Tá. Fernando. Marcelo Santos. Então, você falou que é de concreto, mas em geral eles deixam vários meses na madeira, em geral. Não, ele é fermentado, ele pode ser fermentado na madeira, pode ser fermentado no ácido inoxidável e pode ser fermentado no cimento. Isso, agora... Depois disso, se ele é um vinho para ser comercializado jovem, ele vai para a garrafa e vai ser vendido. O vinho que é feito para ser um vinho de reserva, eu expliquei no começo que é um vinho mais concentrado, mais bem preparado a uva na agricultura, ele vai para uma barrica e dependendo de como ele foi feito na agricultura, ele pode ficar 6 meses, 12 meses, 18 meses na barrica. Desculpa, eu não tinha entendido, então, é bom esclarecer. Justamente, quando vai a barrica é sempre de madeira, certo? Barrica sempre de madeira. De madeira. E no Brasil, os vinhos feitos aqui, tudo segue a mesma madeira do exterior que o pessoal usa? Tem muito produtor que compra a barrica na França e traz na França ou nos Estados Unidos e está usando. O Brasil está bem... o cenário do vinho brasileiro hoje é um cenário novo. Eles estão fazendo tem muita novidade no mercado aí para aparecer. E vem cá, tem gente que resolve assim, se a gente quiser, por que o investidor, que o empresário tem dinheiro, eles podem querer fazer um vinho, né, no Brasil, por exemplo? Tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo. Então, aqui na Mantiqueira está... Então, dá uma ideia do investimento, quanto de dinheiro precisa a pessoa para dizer assim, puxa, eu quero fazer o vinho não só por prazer pessoal, de ter e tal, que às vezes está sobrando Para ter um vinho relevante, não para ter um vinho qualquer. Para fazer um vinho que além do gosto para ele, estou fazendo um vinho legal, o pessoal gosta, os amigos, para poder produzir em massa para ganhar dinheiro, para ser um business assim, quanto que seria o investimento? Não sei te falar isso mesmo? Propriamente. Você vai ter que ter a terra, o dinheiro da sua terra, do tamanho que você vai fazer a sua propriedade e do nível de profissional que você vai ter lá trabalhando para você. Agora, para precificar isso, eu não vou saber te falar isso. Mas o que seria uma boa produção de vinho por mês ou por ano de uma vinícola? 1.000 por ano? Não, é relativo. Você tem produtores aí de 12 mil garrafas de vinho por ano, de 50, de 100, de 800, de 5 milhões de garrafas. Isso não vai. Tem muita coisa. Mas é caro, então, uma coisa cara. Se você for montar uma estrutura dessa, é muito caro. Mas eu ouvi dizer que tem um jogador de futebol que faz vinho agora. Como é que é essa história? Eu queria saber o seguinte, eu sei que o nosso entrevistado é amigo do jogador Hernanes do São Paulo. Então, é isso aí. Eu queria saber se o Hernanes é melhor jogador ou melhor fabricante de vinho. Então, rapaz, agora eu vou te falar uma coisa que é muito... Obrigado pela oportunidade. Uhum. O Hernanes foi jogar na Itália e lá foi o primeiro contato dele com o mundo do vinho. Tá. Viajou, se interessava, quando não estava treinando, não estava jogando, estava pesquisando vinho. Uhum. E ele estudou bastante. Muito. Ele encontrou lá no Piemonte uma propriedade e comprou uma propriedade lá e está fazendo bons vinhos. Não por acaso, ele contratou o Copo, que é o maior nome lá de Aspa para fazer Barbera, o Mr. Barbera, para fazer os vinhos dele. É uma propriedade pequena, mas é de muita qualidade. Legal. E desde quando ele tem esse comportamento de fabricação de vinho? Eu acho que ele está na 4ª colheita. Tá. Que ele está comercializando a 4ª colheita. Ele comprou a propriedade, faz o vinho numa propriedade vizinha e agora ele está construindo a estrutura dele, que agora que o meio ambiente lá liberou para ele fazer os prédios e fazer a estrutura. E a minha próxima viagem eu vou lá conhecer a propriedade dele, que eu não conheço. Legal. E como é que chama o vinho que ele produz? Chama Cadê Profeta, Casa do Profeta. Profeta, que é o apelido dele. Tá vendo? Então eu tava certo, eu ouvi dizer que tinha um jogador fazendo, né, futebol. Fazendo. É só ele de futebol ou tem mais jogador do mundo que produz vinho? Assim? Tem muita gente, tem. O Iniesta tem vinho na Espanha. É mesmo? Tem tem muito jogador de futebol aí que está envolvido na produção. Precisamos conhecer o Profeta, então, o vinho dele. Sim, claro. Nós vamos tentar trazê-lo aqui. Eu tenho o maior respeito pelo Hernando, quer dizer, de público, eu sou fã dele. Na Copa do Mundo, lembra? É um dos que mais jogou, que defendeu o nome do Brasil na última Copa. Lembra aquela Copa que não deu certo? Ele foi um cara
realmente patriota, ele tem sério, jogou pra valer, não ficou fazendo nhenhenhen. Tá o certo, Hernanes, ele tem um feito que o São Paulo tem que beijar o pé dele o resto da vida. O São Paulo ia ser rebaixado, né? Ele chegou aqui e fez gols que... Ele não é um jogador de fazer muitos gols, mas ele fez mais gols do que o normal. E ele carregou o time nas costas e o São Paulo não foi rebaixado. Aliás, o Hernanes, eu tenho uma história interessante com ele, inclusive eu comentei nos bastidores. Logo no começo do blog do Paulinho, eu frequentava, eventualmente, os bastidores do Cartão Verde da TV Cultura. E o Hernanes tinha acabado de ser contratado pelo São Paulo. E eu conheci o Hernanes lá nos bastidores, tímido, absolutamente tímido, chegando de Pernambuco, sentadinho, e eu olhei para ele e falei: Hernanes, calma, é normal, eles são boas pessoas, o Vladir Lemos, né, o Vitor Biner que estava entrevistando ele. Jamais me passaria pela cabeça que aquele rapaz humildezinho, que veio de Pernambuco, que estava tentando a vida no São Paulo, seria esse grande jogador que é o Hernanes. Seu Pérez, se encontrar com ele, fala que sou o maior fã dele. Eu sou grande admirador do Hernanes, que honra a camisa e ainda fazendo vinho. O cara é legal, pô. Fazendo grandes vinhos. É aí que eu queria perguntar pro senhor. O senhor, evidentemente, é um especialista. Sem puxar a sardinha pro amigo, o vinho é bom? É bom, porque quando você abre uma garrafa produzida pelo Copo na propriedade do Hernanes, você encontra a Barbera facilmente nos vinhos dele, você encontra o grinolino dele, que é maravilhoso. Ótimo. Entendeu? É muito interessante. Legal. Bom, e o senhor já deve ter frequentado alguns restaurantes no Brasil, e qual deles tem a melhor carta de vinho? Tem muitos, eu não vou citar um restaurante, tem muitos restaurantes com boas cartas. Tem muitos. E outra coisa, carta enorme não quer dizer qualidade. Tá. Entendeu? Carta boa é a carta que foi feita por um profissional para combinar com os alimentos ali servidos do próprio restaurante. Desse restaurante. Né? Tá. No carta grande, não se pressione com isso, porque isso quer dizer muito pouca coisa. Se o cara não tiver o conhecimento, ele vai te indicar sempre porcaria ou coisa que não combina. Eu acho que a carta boa é aquela carta que você vai, para cada prato ali que você tem 5, 6 combinações na carta que vão combinar com aquele prato. Antes de eu passar para o Fernando ele fazer a última pergunta, quantos vinhos o senhor toma por ano, em média? Eu praticamente bebo vinho quase todos os dias. Quase todos os dias, né? Moderadamente. Tá. Fernando Pereira, última pergunta. Onde encontramos o vinho do Hernanes? Tem algum lugar assim que a gente pode encontrar? Na Casa do Porto você vai encontrar Casa do Porto? Você vai encontrar os vinhos do Hernanes. Legal. Maravilha. Bom, o programa inacreditável de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todas as terças estaremos aqui a partir das 18 horas com convidados relevantes. Você que está no carro agora, não mude de estação. Todas as terças-feiras a partir das 18 horas. Para de escutar esses programas ruins que você está escutando aí e ouça o programa Inacreditável. Bom, um grande abraço pro senhor, um grande abraço Marcelo Santos, Fernando Pereira. Obrigado aí, Paulo, e muito obrigado pelo convite. Pérez, muito obrigado pela participação. Viu? Marcelo. Obrigado, perdão pelo atraso. As enfermeiras, viu, que estão me ouvindo, me deixa sair mais cedo, pô. Até terça, tchau, tchau. O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre